Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão e irmã, em nome de Jesus. Hoje é 26 de março de 2024, terça-feira. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aqui vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje serão os versículos 25 e 26, que diz assim a palavra de Deus. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser derrotado é a morte. O contexto do capítulo 15 é o contexto da ressurreição de Cristo, onde garante a ressurreição dos que creem para a vida eterna com Jesus. Você já sabe disso, tá certo? Vamos aqui ao versículo 25, que começa dizendo: porque convém que ele reine. Jesus é rei. Amém? E como rei, ele já reina no coração daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Portanto, no coração de quem crê, Jesus já é o rei, porque o reino de Deus foi revelado através dele, que é o rei. Quando ele entra em Jerusalém, o pessoal reconhece como rei, tá certo? Sentado no jumento. E, portanto, aquele que é rei, ele vai estabelecer plenamente o seu reino na sua vinda, porque Cristo vai voltar. Esse é um outro assunto que a gente pode falar depois, tá certo? Mas o reino já está estabelecido no coração de quem crê, e quando Cristo vier, ele vai reinar plenamente. Amém? Então, Paulo está aqui argumentando, dizendo isso, que convém, ou seja, é necessário, é conveniente que o rei reine, tá certo? Então, Jesus vai reinar na sua vinda, vai reinar plenamente. Eu vou ler aqui Apocalipse 19, 11 ao 16. Eu vou ler só o 11 e o 16, que diz assim, tá certo? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 16 de Apocalipse 19. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, quando Cristo vier, ele é Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele já disse que ele vai entregar o reino nas mãos do Senhor. Isso não é subjugação, mas é igualdade. Tá certo? Portanto, aquele que é rei, ele vai reinar, ele vai vir e vai reinar. É importante, é imprescindível que ele reine, tá certo? E o versículo 26 vai continuar dizendo: até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos pés. Ora, todos os inimigos de Cristo, eles serão subjugados por Cristo, pelo seu poder, na sua vinda gloriosa. Porque Cristo, quando voltar, ele vem com poder e vem em glória. Ele não vem mais para ser martirizado, não, tá certo? E agora ele não vem mais como cordeiro para morrer, não. Isso ele já fez, já justificou. Agora ele vem porque ele foi entronizado à direita do Pai, conforme ele é rei, tá certo? Senhor dos senhores. E ele vai colocar seus inimigos debaixo dos seus pés na sua vinda. Deixa eu ler aqui uma referência que Paulo também resiste, em 2 Tessalonicenses 2,8, que diz assim a palavra de Deus: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Depois vou falar aqui sobre o Cristo glorioso, que está lá em Apocalipse, do capítulo 1, tá certo? Mas Jesus, na sua vinda, com o esplendor da sua glória, ele vai, aqui diz que vai destruir com o sopro de sua boca. Isso é para demonstrar a autoridade, o poder que o Rei dos Reis tem sobre as nações ímpias na sua vinda, sobre os impérios, sobre potestades, sobre principados, sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre todas essas figuras que vão estar aí no mundo, que vão se manifestar no mundo, porque o reino do anticristo vai se manifestar, mas na vinda de Cristo, como Rei dos Reis, ele vai destruir todo o poder, todo o principado e toda a potestade. Amém, amados? Isso é o poder de Cristo, que é glorioso. A Escritura não pode negar, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que ela vai cumprir-se.
Amém? Lá em Mateus está registrado isso, tá bom? O versículo 26 vai dizer assim: o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ora, Cristo, na sua vinda, ele vai... Tem uma sequência lá, ele vai prender Satanás, depois solta, e aí prende definitivamente Satanás. Então, o Rei dos Reis, que é Cristo, na sua vinda ele vai destruir, vai prender Satanás, vai prender o falso profeta, vai prender a besta, vai prender todos esses inimigos aí, os anticristos que é manifestado na pessoa do falso profeta. Ele vai aprisionar todos eles definitivamente. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Você lê, está lá. Ele vai aprisionar todos esses seus inimigos, principais e potestades, vão estar aprisionados, tá certo? E aqui o versículo 26 de 1 Coríntios 15 está dizendo que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Qual é a razão do último inimigo ser derrotado? É a morte. É porque Cristo, com todo o seu poder, vai demonstrar para a morte que é Ele que tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Amém? O que vai acontecer? Depois de todos os inimigos, esses inimigos presos, o anticristo, o falso profeta, a besta, principados e potestades, Satanás e tudo que você imaginar, depois deles presos, Jesus Cristo vai ressuscitar os incrédulos e vai dizer assim: está aqui morte, quem tem direito sobre a vida e a morte sou eu. Está aqui os incrédulos ressuscitados, serão condenados eternamente. Eu já disse isso, a Bíblia explica isso claramente, tá certo? Se não fosse assim, eu não diria para você, que eu não iria mentir, não iria dizer o que a Bíblia não diz, tá certo? Então, depois de todos eles aprisionados, Jesus Cristo ressuscita os ímpios, julga-os e serão condenados eternamente. Aí Cristo aprisiona a morte e o inferno para todo sempre, entrará a eternidade, não existirá mais morte, nem física, nem eterna, tá certo? Apocalipse capítulo 20, do versículo 11, registra isto, tá certo? Eu vou ler só o versículo 14, que diz assim, Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O versículo 15 seguinte vai dizer que se o nome não estiver escrito no livro da vida, estarão lá todos eles juntos, porque é a condenação eterna. Amém, queridos? Portanto, o versículo 25 e 26 diz que é certo, é por direito que Jesus Cristo reine. E ele derrotará os seus inimigos na sua vinda, que eu já os citei, e o último inimigo a ser derrotado é a morte. Para isso, demonstrar quem tem poder sobre a vida e a morte é Cristo, inclusive hoje. Cristo é mau? Não. A morte está aí. Tem a morte eterna e a morte física. A morte física é para todos os seres humanos. A morte eterna é para aqueles que não creem. Amém? Portanto, é Cristo que tem poder sobre a morte. Ele vai dizer: está aqui morte, quem tem poder, quem sempre teve poder foi eu. Havia uma permissão aí com o anjo da morte, quem ordena ele é Jesus Cristo, tá certo? Não é que Jesus seja mau, mas é porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Se não fosse, ele seria só meio Deus, e ele é Deus pleno, tá certo? Mas o último inimigo a ser derrotado é a morte, será aprisionado na eternidade, não existirá mais morte. Ou seja, quem ressuscitar, quem morreu crendo, ressuscitar, quem estiver crendo, será transformado na vida de Cristo, estará com ele eternamente. E quem morreu sem crer, será condenado eternamente, vai sofrer eternamente. Lago de fogo é só para dar uma denotação do sofrimento, tá certo? Porque é sofrimento eterno. É o inferno, assim, comparado. Tem gente que diz que o inferno é na terra. Não. A terra é o lugar de habitação da humanidade que precisa se voltar para Deus enquanto há tempo, tá certo? Amém, queridos? Assim, uma explicação muito rápida do capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 25 e 26. Cristo é rei, vai reinar na sua vinda, vai aprisionar seus inimigos, o último é a morte, e aqueles que creem viverão eternamente com ele. Amém? Deixa eu fazer uma citação de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Jesus manda os discípulos de 2 em 2. Capítulo 10 de Lucas. Os discípulos voltam para Jesus dizendo: ora, Jesus, os espíritos se submetem sobre o teu nome, os doentes são curados,
os mortos se levantem, em teu nome há poder, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí no versículo 20 de Lucas 10, Jesus vai dizer para os discípulos assim: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. Não se impressione com quem cura, não confunda poder com salvação, com graça. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, crê em Cristo, Ele é Rei hoje para quem crê, e é Rei eternamente, e manifestará o seu reino plenamente na terra. Amém? Deus te abençoe, te guarde, e te dê entendimento, revele-se a ti, em nome de Jesus. Amém.